A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Sejam todos bem-vindos a mais uma pregação. Você que assiste pelo meu canal do YouTube Mensagem Angelical e você que assiste também pelo meu Instagram, Leone Arru, sejam todos bem-vindos. Deus continue abençoando a vida de vocês. Bom, o nosso tema de hoje seria assim: qual a diferença entre Jesus romano e Yeshua judeu? Qual dos dois eu devo seguir? No entanto, essa semana, em um dos meus shots, uma pessoa de nome Tamires Dias 9024 comentou algo que eu fiquei muito preocupado. Ela comentou com receio desses pensamentos que estão sendo colocados em nossa sociedade atual, e isso está indo contra a palavra de Deus, e muitos cristãos podem perder a fé, muitos cristãos podem ficar fracos na fé, ou até mesmo sair da igreja. E eu notei essa preocupação nela. Então, para auxiliar ela e outras pessoas, Deus me deu a direção. E o nosso tema de hoje é o seguinte: a filosofia moderna e o cristianismo, ou versus o cristianismo. Vamos abrir em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Muitas vezes, muitos exemplos bíblicos, percebemos que as ordens de Deus não fazem sentido. Não é? Construa uma arca em cima da montanha. Não faz sentido. Vamos abrir o mar. Como é? Não faz sentido. A parte do machado, né? A parte metálica, flutuou na água, boiou. Não faz sentido. Então Deus, ele coloca na nossa vida a fé. O que é fé? Obedecer a sua palavra, mesmo que nos nossos olhos não fazem sentido. Então nós cristãos não devemos nos vergonhar do evangelho. Nós devemos levar a mensagem, porque ela é salvação, tanto para o judeu quanto para o grego. O que significa isso? Para todos. E aqui está dizendo que nós devemos ter a fé. Que fé? Creia na volta de Jesus e creia que quando ele voltar, nós, nossa casa, nossa família, nossos amigos, estaremos morando com ele no céu. Então isso é viver pela fé. Agora Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32, diz assim: e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, quando as pessoas rejeitam o evangelho, rejeitam a Bíblia, Deus fala: olha, fique para lá. Aqui está dizendo isso. Rejeitaram o conhecimento de Deus e o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável. Então, muitas pessoas, elas aceitam a condição da filosofia atual porque elas desprezam a Bíblia, porque elas desprezam a Deus, e Deus fala: fique para lá. Porque ela escolheu. Quando nós escolhemos o caminho errado, Deus não se mete. Quando escolhemos o caminho certo, Deus se alegra. Duas faces da moeda: o certo e o errado. Para Deus o que é certo sempre vai continuar certo. Para Deus o que é errado sempre vai continuar errado. Ele continua: e como serão essas pessoas? Cheias de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte o que estas coisas praticam, não somente quem faz, mas também aqueles que aprovam proceder. O que significa isso? Paulo não está mandando matar ninguém. Calma lá. Existe o mandamento: não matarás. Paulo está dizendo que essas pessoas não serão salvas. Mas não serão salvas não é somente quem faz, é quem apoia. Existe diferença entre você respeitar uma opinião e você apoiar a sua opinião. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho alguns amigos meus que bebem. Eu não bebo, eu não apoio isso, mas eu respeito a decisão deles. Essa é a diferença. Nós cristãos não devemos julgar. Como diz Tiago, não somos juízes, nós somos testemunhas. Precisamos orar por essas pessoas. Então, esse contexto aqui diz que Deus reprova essas ações. A pessoa conhece a Deus, não é impossível hoje
na grande maioria dos países, sem ser os que têm ditadura, e falarem que não conhecem a Jesus e a Bíblia. Isso praticamente hoje é impossível. Você abre um Google, você tem Bíblia de quase todas as traduções ali e que dá ter acesso. Então existem sim muitas pessoas que saíram da igreja, que eram da igreja, saíram de qualquer denominação e hoje estão vivendo assim, de maneira reprovável, porque escolheram não seguir a Deus. Vamos continuar. Agora vamos falar sobre o joio que está dentro da igreja. O que é um joio? As pessoas que estão dentro, mas tanto faz, tanto fez. Vamos abrir agora em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também desses. Esse tendo forma de piedade representa cristãos que estão dentro da igreja, que você acha que é cristão, que você acha que ele é de Deus, mas ele não é. Quantos de nós já passamos por difamação, calúnia, injúria e coisas piores dentro de uma igreja, dentro de uma denominação no qual nós somos de culpados? Muitas pessoas já passaram por isso. Muitas, e eu conheço muitas e eu me incluo. Mas eu aprendi que na Bíblia existe joio e trigo. Não estou julgando ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas eu me esforço para não estar aqui. Eu peço para Deus sabedoria. Eu sou pecador. Mas se isso aqui faz parte da vida do cristão, ele é joio. Ele tem forma de piedade. Você acha que a pessoa é cristã e não é. Quantas jovens, moças e rapazes chegam para mim: namorei uma pessoa da igreja, achei que era cristã e é pior que a do mundo. Porque é isso aqui que se encaixa. Então existem pessoas que sabem de Deus, mas escolheram não seguir, que não estão em nenhuma igreja. Existem pessoas que estão dentro da igreja, vão para o culto, vão para a missa, mas também tanto faz, tanto fez. O que significa isso? Que isso está mostrando como será os últimos dias. Vamos continuar. Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessa capítulo 2, versículo de 1 a 4 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que significa isso? Que o mundo iria levar uma ideologia do filho da perdição, e tudo que Deus fala, ele fala o oposto. Ele vai falar tudo que é contrário à Bíblia, tudo que é contrário à vontade de Deus, tudo que é contrário à lei de Deus, tudo que é contrário aos juízos e estatutos, e ele levaria para o mundo. E isso tem que acontecer. Sinais do fim dos tempos. Então nós cristãos devemos ficar preocupados? Devemos. Devemos ficar, passar a noite sem dormir? Não, não precisa. Por quê? Porque existem pessoas na Bíblia que se sentiram sozinhas, que achavam que estavam sozinhas e não estavam. Elias nos ensina isso. A preocupação é do homem. Sim, quem nunca ficou preocupado? Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 a versículo 14, diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada.
e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse Deus: sai e ponte nesse momento perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e disse: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Então Elias era um homem usado por Deus, disse para o rei: o Deus é que eu estou na face, disse que não ia chover, e Deus assim o cumpriu, e aquele se sente só. Quantas vezes você é o único cristão em casa? Você é a única pessoa na faculdade, na escola, no ambiente de trabalho, que tem um preceito cristão, e você passa por situações difíceis, você muitas vezes está taxado, motivo de piada, e dentre outros, e perseguido. Elias se sentiu, mas sabe qual é a esperança que Deus nos dá? 1 Reis 19:18 diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e de toda a boca que não beijou. O que significa isso? Você não está sozinho, você tem a mim. Existem pessoas hoje que não se curvam a esses pensamentos, essas doutrinas que não estão com a Bíblia. Existem sim muitos cristãos sinceros. Então não se sinta sozinho, irmão. Vamos orar um pelos outros. Vamos estar sempre conversando, levantando ânimo, ajudando. Que coisa maravilhosa. E olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 40 nos ensina. Olha como é maravilhoso. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que significa isso? Eles passaram por todas as lutas, dificuldades, perseguições, mas não desistiram da fé e foram salvos. Só estão esperando a volta de Jesus. Então você não perca a esperança. Se você está sendo perseguido, você tem a coroa da vida. Se você está sendo perseguido, você está mostrando o que é de Deus. Você está mostrando o que leva o verdadeiro evangelho. E Jesus nos consola em João capítulo 16, versículo 33, que diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenha paz em mim. No mundo passei por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: no mundo tereis aflições, sorria, eu venci. Que promessa maravilhosa, que possamos crer na promessa de Jesus, que Ele está conosco, e não importa o que venha, nada pode nos separar do amor de Deus. Então que Deus possa ter falado com você, que Deus possa ter fortalecido a sua fé e te dado aquela injeção de ânimo para continuar no caminho correto. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.